Haikyuu, famoso anime de vôlei, julgo um dos melhores animes de esportes existentes. Durante os últimos anos, Haikyuu juntou uma grande religião de fãs, alguns são muito bons, outros são um pouco problemáticos, mas isso não vem ao caso nesse vídeo, né? Sabemos que esse anime é uma das grandes potências dos animes de esportes, não só isso, mas também sabemos que ele é o maior anime de vôlei existente. Sim, existe mais animes / mangás de vôlei, mas nenhum deles até então chegaram a ser tão popular quanto o mangá do Ruivinho. Enfim, atualmente está saindo um mangá de vôlei que se chama Jig-Ichi. Muita gente tá bem hypado com a história e fala que pode ser um potencial concorrente para Haikyuu, e no vídeo de hoje vamos falar sobre ele. E aí, clã, tudo suave? Tava com tempo que eu não citava Haikyuu aqui em um vídeo. Senti até saudade, tá? O último foi sobre o Pequeno Gigante e tal. Haikyuu é um dos meus animes preferidos e sei que muita gente aqui gosta dele também. E também é o meu anime de esporte preferido, então eu posso ser muito suspeita pra estar falando dele aqui, né? A história de Haikyuu gira em torno do protagonista Hinata Shoyo, que decidiu que iria virar o Pequeno Gigante depois de assistir uma partida da Karasuno, que é um time de uma escola, onde tinha um atleta que chamavam de Pequeno Gigante. O vôlei é um esporte de gente alta, então ver um cara baixo sendo tão incrível incentivou o jovem Hinata a entrar na escola Karasuno no ensino médio para poder também virar o Pequeno Gigante, onde ele tem uma rivalidade com seu próprio levantador, mas que depois eles viram bons amigos e fazem um estrago nos nacionais junto com os outros colegas de time, né? Eu tô falando sobre e já tô com vontade de assistir de novo, né? Onde já se viu. Convenhamos que na indústria de mangás, de vôlei, /animes, Haikyuu é o maior destaque, não tem concorrência nenhuma, talvez vocês nem conheçam outros nomes, e se conhecer, o mais provável, eu acho, de vocês saberem a existência, talvez seja 2.43 Senkoku Danshi Voleibol. Esse aqui ganhou um anime em 2021 e como vocês podem ver, a avaliação dele é mais ou menos e eu também não vejo muita gente comentando, né? Esse aqui é o típico anime que você termina de assistir Haikyuu e fica querendo assistir mais alguma coisa sobre vôlei e aí acaba achando essa merda. Eu não gosto muito, de verdade. Fora os protagonistas dele, né? Que parecem uma cópia mal feita do Tsukishima e do Yamaguchi. E falando no Tsukishima, tem um mangá chamado Koroshi-san no Voleibol, que o protagonista é meio que o Tsuki assassino. Eu vou ficar comparando, assim, todos os personagens que eu achar parecido com outro personagem, foi mal. No caso desse mangá, ele é um one shot e eu não achei pra ler em lugar nenhum. E aquilo não é tão popular e não tem nem pra ler. Eu procurei até no My Anime List pra ver se tinha lá e não consegui achar. De verdade, ele é muito anonimato esse aqui, né? Bem random. Além disso, tem alguns mangás de vôlei feminino que eu nunca cheguei a ler e também nunca vi ninguém falando sobre. Enfim, indo para o ponto principal do vídeo, o mangá em questão que tá saindo é Jig-Ichi. Esse aqui começou a ser publicado no ano passado e o mangaka, o Yoshida, ou a Yoshida, né? Não sei. Fiquei sabendo desse mangá ainda no ano passado também, quando só tinha um capítulo em inglês, até ali um pouco o inglês naquelas, né? A questão é que já tinha gente aqui do Brasil comentando sobre o mangá, para chegar alguma scan traduzindo era fácil, então eu resolvi esperar e aconteceu que saiu, tá? Tá saindo a tradução agora. Tem um scan que tá traduzindo, óbvio que eu não vou soltar o nome de nenhum scan aqui, porque vai que cai, né? Já tá caindo tudo, se cair mais um scan, nós chora. E sendo sincera, eu curti muito o traço do autor, muito bonito de verdade, e o enredo tá bem bacana também, mas vamos com a história do mangá. A história gira em torno do Gaku Shishiwa, e ele é filho de um dos melhores atacantes que o Japão já teve no voleibol, que é o Kei Shishiwa, e novamente referências ao Tsukishima, né? Tsukishima Kei, enfim. E por isso, claro que as pessoas criam expectativa que ele também seja um bom atacante. Acontece que, eventualmente, quando ele vai crescendo, o pai dele acaba negligenciando o mesmo, já que ele não se sai tão bem como um ponteiro / oposto, que são os top lá que o povo quer ser, né? No vôlei. Ninguém quer ser levantador, ninguém quer ser central. Central pior, né? Todo mundo critica os pobres do central. E pior ainda ser líbero, porque líbero é só a posição que sobra quando você não consegue se sair bem nada, tô zoando. Ele é muito bom em outras funções, mas pra atacar mesmo não é o caso. E a atenção do pai dele vai para um colega de time do próprio Gaku, que, cara, de verdade é meio triste, né? A situação do Gaku. E em meio a uma briga da mãe do protagonista com o pai dele, por conta que ele tava sendo negligenciado, acaba que o Gaku decide que vai ser livre e seguir o caminho que ele quiser. Então, ele decide que vai virar o melhor líbero do Japão e do mundo. Convenhamos que ele foi muito ousado em decidir ser um líbero, já que ele passou a vida toda sendo um ponteiro, mas foi um arraso. Geralmente, em qualquer anime de esporte que tem a opção ser um atacante, o protagonista tá nela. Tirando Inazuma Eleven, né? Se eu não me engano, o protagonista é aquele goleiro. Eu esqueci o nome dele agora, foi mal. Então, eu particularmente achei muito bacana o fato dele ter se tornado um líbero. É a posição esquecida do vôlei. Dizem as mais línguas que a esquecida é a posição central, mas o líbero é tão evitado que tem vezes que nas competições tipo VNL, levam até um atleta que nem é líbero para ser o líbero, porque se um ponteiro
roteiro, por exemplo, se lesionar, bota o cara que tá de líbero. Mas na última VNL que teve, colocaram, sim, um líbero bonzinho até aqui, graças a Deus. Claro que temos bons nomes nessa função, tipo a Fabi, que já se aposentou, mas ela tem medalha olímpica e tal. O Serginho, que é do vôlei masculino aqui do Brasil, ele é um dos mais conhecidos, né, como líbero. E atualmente a gente tem o Mike, que se saiu muito bem na VNL passada. No Mundial não tanto, né, mas na VNL ele foi muito bem. Também tem a Naemi, que nem preciso falar muito, só não quero elogiar muito, ela joga pro Minas e quem é que gosta do Minas, né? Isso só no Brasil, né? Tem vários outros nomes de peso nos livros, tipo a Degenaro e, enfim, vários outros. E voltando pra história do mangá, que eu me empolguei falando de líbero, né? Depois que os pais do Gaku brigam, a mãe dele decide que eles vão se mudar pra outra cidade. Eles digam o Gaku e a mãe dele, né? O pai que se lasque. E aí o Shinchia termina o fundamental, que ele tava no 9º ano, e eles se mudam pra outra cidade e ele entra em uma escola que começou a ter um pequeno destaque no vôlei. Eles eram, tipo, muito desconhecidos. E aí entrou um cara lá que fez com que o time chegasse em classificações muito boas, tá? E aí o pai dele virou treinador externo de uma escola importante e o amigo dele, que era da outra escola, que o pai só dava atenção, foi pra essa outra escola também. Mas convenhamos que o pai dele nem é tão importante assim pra gastar saliva falando dele, né? Porque o cara é muito escroto. Tem bastante personagens interessantes, principalmente os novos colegas do Gaku. Na outra escola tinha só uns 2. Apesar de que foi muito rápido, né, a aparição deles, mas só tinha 2 que me chamaram a atenção lá. E confesso que até aí eu não tinha achado nenhum personagem tão atrativo. E eu não tô falando de habilidade de vôlei, tá? Tô falando de aparência, porque é muito importante ter um personagem bonito, tá? Pra gente ver também. E aí, apareceu o professor que treina o clube do protagonista. Foi aí que eu vi que o mangá ia valer a pena. Tem que ter o colírio visual, né? Pra gente sentir um incentivo de continuar lendo. Mas aí eu cometi o meu maior erro e eu achei o Twitter do mangaka e descobri que ele não era loiro e sim, ele tem um cabelo branco. Fiquei meio triste. Sobre o protagonista, o pessoal tá comparando ele com o Megumi. É bem comum isso acontecer nos animes, né? Antigamente todo personagem meio emo era o Sasuke e atualizaram para o Megumi. Ator bom é assim, né? Faz ninja revoltado, cara que luta contra a maldição, contra demônio e agora tá no vôlei pela segunda vez, porque antes o povo comparava também com o Kuro, eu acho o nome dele de Haikyuu, que é da Nekoma, né? Ele em alguns momentos é meio chatinho, igual o Kageyama, mas ele também é muito bom na recepção, igual o Nishinoya. Vai ser bem interessante ver como o mangaka vai desenvolver mais os personagens, principalmente com destaque nos líberos, né? Porque não acontece nunca. Em português não tem tanto capítulo assim até o momento, só tem 6, mas por incrível que pareça, não tá tão atrasado assim, já que em inglês só tem 10 e em japonês também, não sei quantos tem em japonês, eu não pesquisei sobre. Mas os capítulos que tem, mostra que a história vai ser boa. Não é nem pelo professor. Fiquei bem entretida lendo e fissurada quando me dei conta os capítulos já tinham acabado, deu até uma tristeza, porque agora eu vou ter que esperar sair mais capítulos. Eu tava com um tempo que eu não ficava hypada com um anime de mangá de esporte, eu acho que o último que tinha esporte nos gêneros foi Blue Box e eu acabei me decepcionando com o mangá, então eu espero que esse não acabe ficando ruim, porque ele tem muito potencial. Também teve a Awashi, né? Eu li muito a Awashi no mangá, de verdade. Tem que voltar a ler, inclusive. Eu cheguei nos 300 e tantos capítulos. E é uma pena que não atualize os capítulos com tanta frequência. Isso em qualquer idioma, não importa o idioma, tá com pouco capítulo. Claro que isso de gostar de uma obra é bem relativo, já que eu posso ter gostado de Git e você ir lá e ler e achar uma merda, mas deem uma chance pra esse mangá, nem que seja mais pra frente, quando tiver com mais capítulos, sobre ele superar Haikyuu. Eu acho que vai ser necessário ter muito capítulo pra podermos ter uma opinião sobre, mas talvez possa sim ser um bom concorrente, já que Haikyuu, ele já tá há muito tempo na indústria, né, dos animes de esporte e ele compete até com outros animes de outros esportes. É muito difícil de bater com Haikyuu de frente. E Haikyuu é o único anime de esporte sem ter um concorrente com outros mangás e animes bons. No futebol tem Inazuma Eleven, Capitão Tsubasa, Awashi, Blue Lock. Desses aqui o que eu menos gostei foi Blue Lock, mas não é tão ruim assim. Eu não cheguei a ver a segunda temporada ainda, mas eu vi que tinha uma galera criticando, né? No basquete tem Slanduke, Kuroko no Basquete e The Boys. Confesso que esse último eu nunca consumi nada, mas eu já vi gente falando sobre. E no vôlei a gente só tem Haikyuu. Enfim, então ter mais opções interessantes de mangás de vôlei seria muito bacana, principalmente pra quem gosta muito do esporte. E é isso. O que nos resta é só esperar pra ver se o mangá vai continuar indo nesse ritmo bom ou se ele vai acabar tendo um deslize, que é muito comum acontecer, né? Vocês já tinham ouvido falar sobre esse novo mangá de vôlei? Já leu? Deixem aí nos comentários, eu gosto de ver a opinião de vocês sobre as obras. E eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigada a quem assistiu, deixe seu like e virem membro. Me ajuda pra caramba. Até!